Até uma certa época na história, quando a sociedade era bem menos pesada e bem menos organizada e abrangente, né, do que é hoje, digamos o século IV, o tempo de Santo Agostinho, né, podia-se dizer que os elementos alienantes, os elementos dispersantes, eram, sobretudo, aqueles que estão relacionados ali nos 7 pecados capitais, a cobiça, a luxúria, etc, etc. Porém, hoje em dia eu vejo, por exemplo, que pessoas que são movidas pela cobiça, pela luxúria, etc, etc, são em número muito menor do que aquelas que são movidas simplesmente pelo medo e pelo desejo de aprovação. As pessoas que são dirigidas pela cobiça, por exemplo, Zé Dirceu. Quantos Zés Dirceus existem no Brasil? É um número pequeno. Eles estão todos com os bolsos cheios de dinheiro. O que não acontece com a maioria. O Zé Dirceu, para ele fazer o que ele fez, ele precisa ter uma ousadia. Ele precisa ter uma coragem, uma cara de pau. Está entendendo? Vou me dar um cafezinho. Então, ele já é, de certo modo, uma pessoa notável, uma pessoa diferenciada. Quer dizer, uma pessoa que não é dirigida pela pressão externa, mas pelos seus próprios objetivos. Eles são objetivos malignos, tá certo? Mas são os dele, afinal de contas. Nós não podemos esquecer o seguinte, que, quer dizer, quando surge o cristianismo, ele surge num ambiente greco-romano, onde os costumes eram de uma baixeza que hoje nós não conseguimos imaginar. Por exemplo, hoje, diante da pedofilia, nós ficamos escandalizados e nós a combatemos como um crime. Ao passo que, naqueles meios, a pedofilia era aceita como um hábito não muito conveniente, porém legítimo. Era normal em Roma e na Grécia que todo homem adulto, de certo homem de posses, tivesse, além das suas amantes, alguns garotos de 14, 15 anos, tá certo? Que o serviam sexualmente. Isso era normal naquela época. Né? Era normal matar as crianças indesejadas. O pai de família romano, se ele não queria um filho, tinha o direito de matá-lo. Não é isso? Vamos dizer, mesmo entre pessoas que tinham recebido, vamos dizer, a mensagem divina, a revelação, os judeus, né, havia costumes que hoje nos parecem absolutamente chocantes. Por exemplo, o sujeito não queria mais a mulher e simplesmente mandava embora. Né? Hoje fala, nós somos contra o divórcio. Bom, mas mesmo o divórcio hoje é uma coisa mais decente. Você comparece com um juiz, você discute as coisas, você vê os direitos, tem que pagar a pensão, etc. Mas naquele tempo, era literalmente um pé na bunda. Muitos desses costumes antigos prevalecem em certas áreas da humanidade. No mundo islâmico, por exemplo, quando o sujeito manda a mulher embora, ele tem autoridade total sobre os filhos. Se ele não quiser, a mulher nunca mais vê os filhos. Entendeu? Então, você vê, essa foi a atmosfera na qual apareceu o cristianismo. Isso quer dizer que você tinha a pressão do Estado e da sociedade em favor de hábitos e costumes que o cristianismo condena. Passados 2000 anos, muita coisa da moral cristã se incorporou nas leis e no próprio Estado. Está compreendendo? De modo que a infração, que independente da sua religião pessoal, a infração dessas leis morais traz a você um castigo terrível. Por exemplo, se você pratica pedofilia, você está desgraçado. Você não precisa ser cristão para isso.
A polícia vai te perseguir de qualquer maneira. E os seus vizinhos vão te rejeitar. A sua mulher não vai querer mais olhar para sua cara. Você está desgraçado. Não é isso? Do mesmo modo, o adultério. Que é uma coisa, sem dúvida, muito menos grave do que a pedofilia. O adultério pode desgraçar uma vida. Hoje em dia. Agora, você imagina, né, um senador romano ser desgraçado, perder o seu lugar no Senado, perder o seu dinheiro por causa de um adultério. Isso é absolutamente inconcebível. Ele cometeu o adultério, 2 adultérios, 3 adultérios, manda a mulher calar a boca e pronto. Né? Um filho ilegítimo pode desgraçar uma vida. Às vezes não chega sequer a ser o adultério. Não tem o negócio do Bill Clinton com a Mônica Lewinsky, né? Ele disse que não fez sexo, porque ele não sabia que sexo oral era sexo. Né? Então, mas o sujeito, vamos dizer, sofreu uma pressão medonha por causa disso. Você vê durante as eleições americanas, a Sarah Palin, né, levou tomate e pedrada de tudo quanto é lado, não porque ela teve um filho ilegítimo, mas porque a filha dela estava grávida de um outro sujeito, sem ser casada. Então, estas infrações, vamos dizer, que são infrações que não existiam na legislação antiga, que foram introduzidas pelo cristianismo, elas se incorporaram na estrutura do Estado, se incorporaram nas leis, se incorporaram no sistema de pressões que a sociedade impõe a você. Então isso quer dizer, comparado com o cidadão greco-romano, nós hoje somos pessoas excepcionalmente bem comportadas e tímidas. Estão compreendendo? As pessoas que têm, vamos dizer, um direito, entre aspas, de levar uma chamada vida desregrada, são apenas camaradas muito ricos, ou intelectuais, ou filhinhos de papai. Os outros não, os outros têm que se comportar direitinho. Mesmo entre os muito ricos, só os ricos anônimos têm o direito de fazer isso. Porque se você tem um cargo público, por exemplo, acabou o seu direito. Não teve outro dia o governador da onde? O governador de Nova York. Foi pego no hotel com uma prostituta. Pronto, acabou a carreira do homem. Você imagina isso acontecer a Júlio César. Júlio César confessava abertamente que ele obteve o seu primeiro cargo público dando para um sujeito. E ele contava isso para todo mundo, se orgulhava. Falava, eu queria o cargo, fui lá, dei para ele, e ele me deu o cargo. Vocês leem o Suetônio, a história dos 12 Césares, para vocês terem uma ideia do que eram os costumes sexuais na antiguidade. Quer dizer, a lei cristã ela veio para acabar com isto. Passados 2000 anos, como muito dessa lei se incorporou no sistema jurídico do Estado, você não precisa mais ser cristão para você estar submetido a esta pressão. Você já nasce no meio delas. Estão compreendendo? Então, quer dizer, o medo de você ser marginalizado, ser destruído socialmente, por causa da mais mínima infração disso aí, é hoje infinitamente mais presente do que o desejo de cometer certos pecados da carne. Estão compreendendo? Então, eu digo, não é mais a sua cobiça e sua luxúria que vai afastar você de você mesmo. É o medo que você tem da cobiça e da luxúria. Você não é sincero o suficiente com você mesmo, sequer para você ter cobiça e luxúria. Você está muito alienado